Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a relação entre mãe e filho. Tem como sermos amigas dos filhos sem deixar de exercer nossa maternidade? Nossa convidada de hoje é a Cláudia Duarte César, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Cláudia é minha tia, então vocês, por favor, não se espantem, porque eu não vou conseguir chamá-la de Cláudia, eu vou chamar de tia. Ela é mãe da Carol, que tem 26 anos, e do André, que tem 24. E eu, como sobrinha, eu acompanho de perto essa relação que ela tem aí com os filhos dela de amizade. E o episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Quis Ser Amiga dos Filhos. Cláudia, antes da gente entrar mesmo no tema, conta pra gente como a maternidade chegou pra você. Quantos anos você tinha? Foi planejado? Como foi? Eu já tinha 30 e poucos anos, mas era o sonho da minha vida ser mãe. Eu sempre falei, eu posso não casar, eu posso não dar certo em nada, mas mãe eu tenho que ser na vida. E ela chegou muito planejada, muito querida, tanto é que foi um atrás do outro. Em que momento você falou assim, eu sempre quis ser mãe, né? Mas você já pensava isso? Não, um dia quando eu for mãe, eu preciso ter uma relação de amizade com os meus filhos. Não acho que eu pensava, mas assim, eu tive uma relação de amizade com a minha mãe. Isso que eu ia te perguntar, se isso já veio de... A gente sempre foi muito próxima, então, sempre pontos de encontro, foi na minha casa, todos os meus amigos. Até quando a gente ia sair, todo mundo na casa da Cláudia, a gente saía de lá. Passar noites jogando na minha casa. Então, isso para mim já veio natural, entendeu? Era o mínimo que eu esperava, que realmente eu conseguisse... Seguisse isso, né? Ser essa mãe. E isso é tanto com a Carol, que é filha mulher, quanto com o Andrezinho, né? Eu vejo Sim. isso. Mas, assim, na primeira fase... É muito difícil, né, a gente ser amigas dos filhos quando a gente tem criança, a gente fala, né, com propriedade, né? Eu também tenho um histórico de ser muito amiga da minha mãe, e hoje eu até falo pra Madu, assim, Madu, você é minha melhor amiga, a mamãe é sua amiga, pode sempre contar tudo, mas eu sei que hoje, na idade que as nossas filhas têm, eu exerço muito mais, obviamente, 100% papel de mãe, né, em termos de orientar, de ensinar, de educar. Com qual idade, mais ou menos, você viu que, tipo, a sua relação de mãe com a Carol já tava virando mais dela poder confiar em você, dela te contar as coisas como amiga? Foi na adolescência? Foi um pouquinho antes? Não sei se teve um momento, Paulinho. Eu acho que, sabe, foi indo, surgindo, as coisas foram acontecendo. Enquanto criança, dela confiar, de contar se tinha algum problema na escola, se tinham falado alguma coisa que ela não tinha gostado, de alguma atitude errada que ela viu na escola. Quando adolescente, aquela expectativa, né, do primeiro beijo, do primeiro paquera, ela já me contar desde o início, porque eu nunca... que, assim, não tem como a gente explicar onde está o limite, mas a gente tem que deixar claro que existe. Que era uma pergunta até que a gente ia fazer, até que ponto a amizade entre mãe e filhos não atrapalha o limite de você ser a mãe da criança, né? Não, nunca atrapalhou, tanto é que meus filhos são extremamente educados, foram estudiosos pra caramba. Muito pelo contrário, a gente estudava juntos, eu sempre quis estudar com eles, eles saíam da escola já com a prova na mão, mas gabaritei, numa felicidade. Mas isso é natural, entendeu? É a forma como você lida. Assim, por exemplo, meus filhos chegassem um dia e falavam, mãe, eu não quero ir na escola hoje. Por quê, filho? Eu tô cansado. Vai ter alguma coisa importante? Isso desde criança. Não, mãe, não vai ter nada. Então tá bom, não precisa ir. Até isso eu entender as mães, a maioria, não, tem que ir, tem que ir. Pô, tem dia que a gente não acorda bem. E a criança também tem dia que não tá afim de alguma coisa. Então até isso eu entendia, então não precisava matar uma aula ou mentir pra mim sobre o motivo de ir na escola. Então, as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é super importante, a gente criar, desde pequenininha, a criança não precisar mentir, por mais que seja um assunto ruim, delicado, ou que saiba que foi errado, mas não precisa mentir pra mamãe. Mamãe é sua amiga e a gente vai dar um jeito.
Mas eu também vejo assim, eu com a Rafa, eu tenho muita dificuldade de pensar assim, até que ponto estou corrigindo demais pra ela ter esse medo, sabe, de mentir? Porque eu acho que esse medo de mentir vem de um lugar assim, se eu contar, minha mãe vai brigar muito comigo. Mas até que ponto ser permissiva demais? É um limite, assim, que eu acho difícil de encontrar. Então, eu nunca fui permissiva. Uhum, Nunca e não sou até hoje. uhum, E não sou mesmo. Por exemplo, assim, meus filhos já são adultos. uhum. É proibido entrar um narguilé na minha casa. E não vai entrar porque eu acho que vai incentivar ao fumo e não adianta. Uhum. E várias coisas. Que eu nem preciso dar exemplos. Uhum. Mas, assim, tem muita coisa. Até hoje eu não sou. Mas eu acho que tem como você repreender sem passar medo para a criança, entendeu? Só passar o respeito, passar que a pessoa... Eu tô aqui porque é o melhor para você, eu conheço mais, para ela entender que você realmente ama ela e não tá brigando com ela, porque errar todo mundo vai errar, ela vai errar muito, Sim. entendeu? Sim. E você vai errar ainda muito. Ah, com certeza. Você acha que dá, então, pra exercer, assim, o papel de amiga sem tirar a autoridade de mãe? Porque, no final das contas, tem que ter uma autoridade, né? A criança também tem que ter referência de quem manda, né? Principalmente, é que agora eles já são adultos, mas pensa mais quando eles eram menores, assim. É desafiador, né? Dizem, a gente ainda não chegou lá, mas que a adolescência é desafiador. Mas essa fase que a gente tá também Madu já tá super respondona, que aí às vezes fala assim, não é você que manda, ela quer mandar no que vai fazer, no lanchinho que eu vou levar, que horas ela vai acordar. Fala assim, ei, ou pior, né, que horas que vai dormir, quer mandar em tudo. Aí eu falo assim, ei, não é você que manda. Eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe, você tem que respeitar. É isso mesmo. Então, eu não tive esse tipo de problema. De eles responderem mal para mim quando eles eram criança. Até porque, sei lá, eu sempre conversei... Você viu eu falando assim com você? Uhum. Você já viu eu sendo mal criada com você? Por que você vai ser assim comigo? Aí, eu sempre tive muito o castigo de... vamos sentar aqui e pensar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para conversar. Quando era pequenininha, era coisa de 1 minuto. Né? Aí vai crescendo com a idade, com o tempo. 1 semana sem videogame. Porque eu acho que o Andrezinho foi mais desafiador. A Carol foi mais fácil. Eita, André. Tá registrado agora. Mas não era nem que ele era mal educado, mas ele sempre foi mais desafiador. Ele sempre quis saber mais do que precisava. E ir além, sabe? E com isso, sempre no castigo. E se ele me respondesse, falava 2. Mas 3. Só vai aumentando. E realmente, ele nunca tentou burlar, tentou pegar antes. De boa, ele passava, se fosse 1 mês, ele passava 1 mês tranquilo. Deu 1 mês, ele falou, mãe, acabou meu castigo, então pode pegar. Então, assim, eu não tive esse problema. Juro por Deus que foi tudo muito natural. Foi natural e não foi... não teve, assim, também algum momento em que você falou, né? Agora... Eu sei que a Carol me considera a melhor amiga dela, assim, foi indo. E eu tenho certeza que ela considera, né? E todo mundo que convive com vocês sabe, percebe. Ou teve algum momento, alguma coisa, assim, que aconteceu, que ela chegou até você pra falar que você deu um estalo e falou, eu sou amiga dela. Olha, juro que não deu. Não. Eu sempre senti isso a vida inteira dos dois. Conforme foram crescendo, cada fase de um jeito, né? Um jeito de demonstrar. Mas o fato deles me contarem todo o dia a dia deles, de eu saber muito da vida deles, já mostra o quanto, né, a gente é próximo. Eles gostam das mesmas coisas que eu gosto, então fica mais fácil ainda, né? Estilos musicais. Então, Mas isso também não é à toa, né, tia? Você foi levando a infância, a adolescência deles pra... Trazendo pra perto. Os mesmos gostos, né? Porque eu acho que vai muito dos pais também de trazer o filho pra próximo. Principalmente quando tá na fase de crescimento, né? De construção de caráter, de personalidade. Pode ser. Eu não sei. É que eu Não falo, você não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. Foi natural. Eu fui agindo com a minha intuição. Eu nunca fui uma mãe... boazinha demais e nem a brava demais.
Mas eu nunca precisei também, eu acho. Sabe, a gente saía, por exemplo, as crianças. Toda semana eu tinha que comprar presente pra amiguinho, né? Que tem aniversário toda semana. Eu ia toda semana com eles numa loja de brinquedos. E aí eles chegavam, mãe, compra isso pra mim. Hoje é aniversário de quem? Do fulano. Então a gente vai comprar pro fulano. Quando for o seu, a gente compra pra você. Tá bom. E nunca... e podia ser um negócio de R$10. Só que da semana seguinte podia ser de 500, podia ser de 1.000. E eu não sei se eu ia poder dar. E aí eles não iam entender, porque eles não tinham essa noção. Então, assim, eu sempre fui na conversa de boa, assim, enquanto eles eram menores. Eu acho que ajudou. Mas talvez. É impossível você não ter tido alguns momentos em que você perdeu a paciência ou que... Gritei. Não, que perdeu a paciência, Sim. que ficou brava, que eles fizeram... É impossível que meus primos nunca fizeram nada errado, né? Não, lógico que já teve. E aí, mas como foram muito poucos. Eu era brava. De brigar mesmo, de gritar e... Vai agora pro quarto, senta lá e pensa no que você fez. Tudo que mãe faz. Mas eram poucos os momentos. Realmente, assim, eu... Não sei se eu odeio sorte, sabe? Mas eu acho que... O fato de eu ter parado de trabalhar, fiquei em casa... É isso que eu ia perguntar. Você trabalhou ou não? Eles ficavam mais tempo com você? Como foi, assim? Não, eu parei quando o Andrezinho nasceu. Porque eles eram muito... Quer dizer, quando eu voltei, né? Da licença maternidade da Carol ou do André? Do Andrezinho. Porque eles eram muito próximos um do outro e quem ficava era minha mãe. E aí, pra deixar duas crianças com ela, duas na fralda, que tinha que dar comida na boca, porque não era que nem agora, que você põe e deixa se virar. Levar pra médico. Então, quando eu voltei, a empresa tinha sido vendida e eu saí de lá. Eu falei, então agora eu vou... É um sinal, vou ficar com eles. E aí eu passava o dia inteiro com eles. Então, isso facilitou muito também. Porque eu não tinha a culpa, porque às vezes o fato de trabalhar fora te traz muita culpa, A né? gente sempre fala de culpa aqui, tia. É sempre, porque a mãe que trabalha fora tem culpa, e a mãe que não trabalha pra ficar com o filho também se sente culpada, porque não tá trabalhando, porque aí depende financeiramente de outra pessoa. Então, não tem um cenário em que uma mãe não tenha culpa em alguma área da vida. Eu acho que assim, a mãe que trabalha tem culpa como mãe. A que não trabalha tem culpa como mulher. É verdade. Sabe? Como ela mesma. Mas aí tem aquela história que fala assim, o seu filho, quando crescer, ele vai falar que nunca pediu pra você parar de trabalhar por causa dele, né? Eu acho que você não pode jogar isso nas costas da criança. Não, é uma jamais. Decisão, meus filhos nunca pediram. É uma decisão a opção da mãe, foi totalmente minha. Mas foi, assim, antes você conversou com o tio André, foi em conjunto. Sim, a gente estava numa situação... A gente morava numa casa boa, casa própria, cada um tinha um carro. Tava confortável. Assim, eu falava, eu não preciso ter muito na vida. Mas estar com eles, para mim, era muito importante. Entendeu? Eu queria realmente... Porque como eu demorei muito para ser mãe, isso já foi uma coisa assim... E eu cheguei a ouvir de um médico que eu nunca seria mãe. Meu Deus. E foi uma coisa que realmente eu falei, não, agora, já que eu consegui... Eu vou ser mãe de verdade. E não me culpo por isso. É óbvio que hoje eu falo, hoje eu queria estar trabalhando. Porque hoje eles não precisam mais de mim. Mas também sei que hoje trabalhar seria muito difícil, né? Quem quer dar emprego com 60 anos? Então, fiz a minha opção. Agora vou me aposentar. Daqui a pouco, agora cuidar dos netos. Neto, né? né? Veio o segundo turno. Pois é. As nossas mães sabem que aí quando vem neto, começa tudo de novo. Mas os netos vai ser um problema, porque aí eu não vou querer educar, não. Só fazer vontade mesmo. Mas, se for igual lá em casa, vai ser amiga dos netos, igual, por exemplo, eu vejo que minha mãe também, como que ela trata com a Madu. A Madu fala assim, mamãe é minha amiga, a vovó é minha amiga mais ainda. Se eu tiver que fazer alguma coisa, a Madu escolhe, a mamãe é a vovó. A vovó! É sempre assim. Mas não vovó... julgo e não culpo também, né? Tá ótimo. Até porque a vovó não é a que tem que repreender toda hora, ela é a parte mais legal mesmo, né? Da relação. É verdade. Ô, tia, o que você sempre priorizou na comunicação com eles? Porque, pelo visto, a comunicação você era uma mãe super presente, super aberta.
E acredito que transparente, né? Você nunca escondeu nada, falava real, educava por exemplo também, suponho. Tem alguma coisa que você dá dica, assim, de como levar a maternidade com o filho, se a mulher quer ser amiga dos filhos, como ela deve agir, como ela deve se comunicar desde pequena, assim, tô falando, né? Ou o que não fazer também? Então, é tão difícil responder essas coisas. É assim, por exemplo, eu fumo. Meus filhos odeiam cigarro. Mas eu sempre coloquei na cabeça deles que fumar era horrível. Que a pior coisa que eles poderiam fazer pra mim era eu pegar eles fumando um dia. Porque realmente eu ia ficar muito, muito magoada com eles, que seria muita decepção. Mas aí como que você lida? Eles nunca falaram, então para de fumar? Falaram. Mas o que eu falo pra eles? Eu comecei a fumar numa geração que era bonito fumar. Que não tinha conhecimento que tem hoje. E parar de fumar não é bem mais difícil do que começar. Começar, você tem a opção. Não vou pôr um cigarro na boca, nunca vou me viciar. Agora, parar não. Parar para quem realmente é viciado é muito difícil. Eu falo, me interna numa clínica de recuperação para drogados. Então, eu sempre deixei claro, faz o que eu falo e não o que eu faço. Mas não tem sempre forma, funciona, porque cada criança é uma criança. É. Com a Carol foi de um jeito, com o Andrezinho foi de outro. Entendeu? A gente tem que ir entendendo a personalidade de cada um e trabalhando em cima disso. E nessa história, assim, de ser mãe, confidente, teve alguma vez que você ouviu alguma coisa deles, assim, que foi difícil e você doeu ouvir como mãe, mas como amiga você não julgou e só aconselhou? Porque eu imagino que sem deve querer ter contar algum... segredos não precisa da contar o família. que foi, óbvio. né? Não, eu acho que o que me dói é quando vem contar alguma coisa que fez eles sofrerem, entendeu? Algo que magoou eles. E eu, como amiga, eu tenho que só... Força, sabe? Não, passa por cima disso, sabe? Foi um livramento. Mas como mãe, eu tenho vontade de agarrar e chorar junto, né? Porque faz para filho da gente é horrível, gente, é horrível. Mas não nada que me chocasse como mãe. Nunca teve nada, graças a Deus. E nem nada que eles falaram pra você um dia, assim, no momento da raiva, assim, sai, não quero falar com você, não quero te contar isso. É porque a gente tá perguntando porque a gente sabe que adolescentes, principalmente, são difíceis e a gente ainda não teve essa... Então, eu não tive esses adolescentes difíceis. O Andrezinho é mais fechado. Mas é que também é menino, né? Talvez isso. Então, ele é mais fechado. Então, ele demorou muito mais para se abrir, para falar alguma coisa sobre a vida dele, do que a Carol. Carol foi com muito mais facilidade. Mas nunca falaram, sai fora, não quero falar. O máximo, não, mãe, não quero falar agora. Não, depois a gente conversa. E aí hoje a gente não. também tem que respeitar o tempo, né, dos filhos. Sim. Não é porque, e você é pode minha ser mãe, que nunca vai falar. E ok também, porque nem todas as minhas amigas me contam tudo. Então, a gente tem que entender isso, que por melhor que seja amiga, tem hora que é alguma coisa que não quer nem conversar sobre o assunto, porque vai machucar. Então, e com o respeito. pai, eles têm a mesma relação ou não? De abertura, de falar? Hoje, sim, mas menos, bem menos. Eu sou muito mais... É que eu falo, eu saio com eles, né? A gente tem uma relação muito mais... De parceria. Próxima, de parceria. Eles vão lá com os amigos, eu fico lá embaixo, às vezes é 8 horas da manhã, gente, amanheceu. Meu Deus do céu. Eu sabia disso, mas eu não sabia que era 10 horas da manhã. Achei que ela era assim, às vezes é 2 da manhã e eu tô lá embaixo ainda, mas a tia é inimiga do filho. Eu falo, vou entrar de costas no quarto, seu pai abriu o olho e falou, tô indo fazer café. Calma. Acordei agora. Não, mas a é família normal. como um todo, vocês são muito próximos, né? Os 4, assim. Somos. E aí chegam os agregados e a casa da tia Cláudia é sempre uma festa, né? Nunca... É tipo coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, nunca é... Eu duvido que teve algo... Não sei, não duvido, não vou... Mas teve alguma situação de que eles queriam fazer alguma coisa lá e você falou assim, não, hoje eu não quero. Não tem isso, a tia Cláudia não tem. Não. Às vezes é meia-noite. Ela que agita. Adoro.
Às vezes é meia-noite, a Carol me liga. Ai, mãe, acabou aqui, vai fechar o barzinho, a gente pode ir pra aí? É muita gente, filha? Ah, não, mas uns 15. É pouca tá bom, gente, então vem, tá filha. tranquilo. Aí, às vezes, é 1h da manhã, 1h30, tá Socorro. tocando campainha, porque alguém soube que eles estão lá e começa Meu a chegar. Meu Deus. E pra mim é tudo normal. Você tá preparada pra Não, viver eu não- isso? eu não- Eu acho que eu É que a gente é tô. virginiana, Gabi. A eu não gente tô jamais. preparada pra isso. Ah, gente, Não. traga pra Não, perto. lógico, com não, certeza. é melhor estar dentro de casa, com certeza. Mas não sei se eu sou tão animada Então, assim. e conhecer, você não precisa necessariamente participar. Você pode ir lá, ficar meia horinha, bater um papo. Porque você conhecer os amigos dos seus filhos também é muito importante. Porque você, às vezes eles acabam te falando muito mais sobre o que é a turma deles do que às vezes o próprio filho. Isso lá atrás, né? Isso é verdade. Na infância, na adolescência. Então, eu sempre fui a mãe que ia buscar os filhos na escola. Eu tinha um carro para 7 lugares, punha 11. Nossa. E vamos embora, deixando um por um em casa. Então, eu sempre fui a tia legal. É isso que eu ia pensar. Eu penso que eu ia perguntar. Eu penso assim, dos amigos deles, olhando, né, até a relação que você tinha com eles. Às vezes eles podiam falar assim, nossa, a mãe da Carol, a mãe do André, assim, a minha mãe não é, minha mãe só não dá bronca, minha mãe só manda fazer lição, minha manda só, sabe, só obrigação. E eu acho que você deveria ser vista, assim, como, de fato, a mãe parceira. Eu já ouvi comentários desse tipo. Tia, você foi mais importante para mim do que minha mãe mesmo. Nossa. Você participou muito mais da minha vida, torceu muito mais por mim, sabia muito mais o que acontecia na minha vida, isso na adolescência, do que minha própria mãe. E a sua relação com as outras mães? Era como? Ou tinha algum julgamento, assim? Ai, a Cláudia é liberal demais, a Cláudia Não, até porque eu não é legal era, demais. né? Até porque eu não era. Então, todas as mães, quando meus filhos iam na casa delas, falavam, nossa, seus filhos são muito educados. Meu Deus, qualquer fórmula. Aí meus filhos só tiravam nota 10 na escola. Meus filhos nunca foram para uma diretoria, assim, da escola, porque aprontaram alguma coisa. Então, não tinha como me julgar que eu era liberal. Eu só gostava de reunir a molecada na minha casa, deixava e fazia almoço, e fazia lanche. Não, e eu admiro muito isso e eu quero ser assim, sabe? Quando a Amador estiver trazendo os amigos pra casa, mas se eu tô preparada, assim, psicologicamente, é que tem que estar bem animada, né? E não pode reclamar, assim, tipo, vai bagunçar, vai bagunçar. Vou ter que cozinhar, eu vou fazer e tá tudo bem, né? É que hoje a gente tá tão cansada, né? Que acho que, nossa... Então, mas hoje ainda é mais fácil. Hoje a molecada pede iFood. É verdade. É verdade. Vai pedir depois dos 18, né? Porque meus filhos também só beberam depois dos 18, tá? Eu não E não bebem deixei. refrigerante até hoje, né? Nunca beberam refrigerante. Não dava. E chegou uma hora que quis experimentar, eu falava, é ruim. Quer experimentar, experimenta, mas é ruim. Aí, é ruim mesmo. A tia literalmente aquela, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas eu não tomo refrigerante também, tá? Tá. Pelo menos isso. Então, mas é prazeroso. É muito gostoso. As crianças ficam tão felizes de estarem reunidas. Teve uma vez que eu peguei todos os brinquedos maiores da Carol. A Carol tinha escorregador, balanço, gangorra. Eu montei um parquinho no meu quintal. Uma molecada de 4, 5 anos, você não tem noção. E uma delícia. Eles toda hora tinha confusão. Tia! Mas tinha algum outro adulto com você, né? Não. Não é possível. Não. Nós duas com as duas já é a loucura? Mas é porque as duas agora, elas estão numa fase que elas brigam. Elas não brigavam, e agora elas estão numa fase que elas brigam. Então, a gente passa 90% do tempo solucionando administrando briga conflito. das duas. Então, mas às vezes é mais difícil lidar com 2 crianças Do que com 10. 10. Pode ser também. Porque com 10, vai ter uma briguinha aqui, os outros 8 não vão... Se resolvem. Não vão ficar lá passando pano pra ninguém. Eles se resolvem sozinhos. Vê que não vale a pena ficar emburrado lá no canto. Então, voltam a brincar. E eu ficava da cozinha, né? Tinha uma janela, assim, pro meu quintal. Eu fingia que estava lá na pia administrando. Fingia que eles estavam de boa, sozinhos, né? Para eles não ter aquela coisa de... não pode brincar disso que a tia tá olhando. Não, eu queria ver exatamente como eles iam se comportar.
Mas eu via que rapidinho as brigas se resolviam. Eu acho também das duas, que é uma coisa que eu imagino que deve acontecer com a maioria das crianças hoje em dia, é o fato de ser filha única. Elas, no dia a dia, elas não dividem nada com ninguém. A não ser ali, aquele período que tá na escola. Os brinquedos de casa são só delas. Sim. Então, quando uma delas, a Madu vai em casa brincar, a Rafa tem que dividir o mundinho dela ali com a Madu, que ela não tá acostumada a dividir. É por isso que eu acho que elas brigam tanto hoje em dia. Eu acho que filho único... Eu nunca pensei em ter filho único por causa disso. Primeiro que eu acho... Eu também não. Quem quer parar com um é essa daqui. Não. Primeiro que eu acho assim... Eu sempre pensava, se um dia eu for embora... Sabe? Ela precisa ter pelo menos alguém, um irmão, uma irmã... Pra estar com ela ali, né? Não ficar se sentir sozinha. É que a gente já falou disso também. A gente falou assim, até... mas quem garante que vai ter irmão e eles vão se amar e ser amigos? O que não é o caso dos seus filhos também, né? Assim como eles têm essa relação de amizade com você, eles são irmãos, pouca idade de diferença, e eles fazem tudo juntos. Agora, adultos, sempre, principalmente, né? Sempre. Mesmo círculo criança. de amizade. Então, e isso é muito legal também. É sorte, realmente, tia, porque... Quando eles brigavam... eu odeio que fala sorte. Eu fiquei um tempão em casa lá. Me dediquei todo dia. Sorte não. É só ver as pingas que toma, não ver os tomos que leva. Exatamente. Então, qualquer briguinha que eles tinham, eu sempre falava isso. A mamãe quis ter 2 irmãos para vocês serem amigos. Para um sempre poder contar com o outro. E vocês vão brigar. Aí eles ficavam olhando pro outro, pediam desculpa... Mas já agora, de frente. adulto, eles brigam. se desentendem, não? Não. Nem na adolescência se desentendiam. Sempre se deram muito bem. Sempre coloquei eles para estudar no mesmo horário, na mesma escola. Então, os amigos eram em comum. A Carol tinha amigos... A sala do Andrezinho era amiga dela. E a sala da Carol, amiga dele, amigos dele. Então, sempre... Porque a diferença era pouco. E quando iam em casa... O outro estava lá e ficava junto, né? Brincava junto, conversava junto. E até hoje os amigos são em comum. Até os amigos da faculdade da Carol é amigos do Andrezinho. Até a faculdade eles fazem mas mesmo, assim, isso não é regra, né? Pelo contrário, a probabilidade disso acontecer... é pouca, né? É pouca. E mesmo assim, deles crescerem amigos e serem amigos na adolescente, serem amigos na idade adulta, né? Eu acho que com os mas amigos isso é muito comum, bom. Sim. É muito legal isso. Porque não é o que a gente vê por aí. Às vezes, gêmeos não são amigos das mesmas pessoas, não gostam de fazer as coisas juntos. Então, não sei, eu acho que era o meu plano. E deu muito certo. Então, eu acho que em algum lugar eu fiz a coisa certa nisso. Plantou isso, porque assim, a gente sempre passeava muito e era só os 2. Então, tinha um ao outro para brincar. Quando a Carol começou a ficar mais mocinha, a gente ia em buffet infantil, aí ela falava, não, André, mas agora eu já sou mocinha, né? Deus. Aí ele falava, nossa, Carol, e você vai deixar eu brincar sozinho? Aí eu, filha. Aí ela, tá bom, então eu vou só um pouquinho. Na verdade, estava louca para ir brincar ainda, né? Mas ainda já começou a ter vergonha do que os outros iam falar, olhando para ela brincando. Então, deu certo sempre. E a gente viajava juntos, os 4. Então, sempre teve os 2 ali, com uma idade próxima, para ter os mesmos gostos dos passeios. E eu e o André, né? Para ter os gostos mais de velho. Então, deu certo. E agora, eles adultos, você acha que a relação mudou, assim, ou não? As demandas que eles trazem são diferentes. O que eles vêm conversar agora, assuntos de trabalho, tudo. Você acha que você tem que atuar diferente como mãe? Porque não precisa mais exercer aquela autoridade de mãe. Agora é mais amiga do que mãe. Ou não, continua ainda precisando exercer a autoridade de mãe. Eu sempre... Mãe nunca vai deixar de ser mãe. Não adianta. O filho pode ter 50 anos que eu acho que você ainda... Se você julgar que ele fez alguma coisa errada, você vai falar numa postura de mãe. Entendeu? De alguma forma. Eu, até quando eles contam alguma coisa que eu acho que a atitude não foi legal, mas eu acho que você poderia ter feito isso, né? Não ia custar nada para você. Não, mas aqui nessa situação... Não, eu te entendo, mas de repente teria evitado tal coisa. Então, assim, eu ainda
dou meus palpites. Entendi. Não ouço Ainda só, moram não. embaixo do seu teto, né, tia? Enquanto mas morar quando não no morar, meu eu vou lá teto. Vai visitar. também, vai lá no teto deles também, dar os palpites. Dou palpite até pra Nora e Genro. É verdade. Teve, não sei se você vai lembrar, que você falou que sempre foi tudo muito tranquilo, mas teve algum momento em que você teve que falar não e isso chateou eles, brigar de alguma maneira, por conta de alguma opinião ou alguma situação que não deu pra você ser a mãe amiga? Várias, né? Na vida inteira. Não era porque eu era amiga dela. Aliás, eu falo não para amigas. Você vai falar não para amigas. Você não vai concordar com tudo só porque é sua amiga. Uhum. E eu, como mãe, então, lógico, qualquer coisa que fosse expor eles a qualquer perigo, ou, sei lá, um passeio de escola que eu não concordava. Um parque aquático, eles com 9 anos de idade. Não, eu levo vocês no parque aquático, mas vocês sozinhos não vão, entendeu? E aí é lógico que chora, pô, mas todo mundo vai, tudo bem, gente, mas tem Você não é tanta todo coisa que mundo. vocês fazem que os outros não fazem. Então não dá para ser igual a todo mundo, mas muita coisa. Não é normal para mãe, tanto é que criança aprende a falar não primeiro do que sim, né? Você pode ver qualquer Tanto não bebê que ouve. faz assim, ó. Pra você, eu faz assim com o dedinho antes de aprender o sim. De tanto não que ouve. É mesmo. E você acha, assim, que para quem não construiu essa relação ao longo da vida, será que é possível na adolescência reconectar e construir? Ou... Acho que sim. Porque até já é outra cabeça. Tem gente que tem mais dificuldade com criança, em lidar com a criança. Tem gente que lidar melhor com a criança do que com o adolescente. Ai, todo adolescente é chato. Então, assim, eu acho que é muito se colocar no lugar, na idade da pessoa, entender que você já passou por ela, que você também já errou, entendeu? Não querer que eles passem por nada que... Ai, se acontecer isso, eu já fiz e não deu certo. Não, deixa fazer, deixa errar, porque vai entender melhor, vai aprender melhor. Mas tem muita gente que consegue lidar melhor com o adolescente. O André consegue mais com o adulto. Depois que eles entraram na fase adulta, nossa, foi perfeito. O quanto ele se aproximou depois dos 17 ali. Quando criança e adolescente, ele não conseguia tanto. Então, acho que qualquer fase dá para conectar, assim. Tô pensando já no futuro aqui. Tudo dá certo no final. Mas eu acho que depende muito também do perfil da mulher que é a mãe, né? E também até do histórico que ela teve. Igual você falou, você com a sua mãe tinha uma relação boa, então você traz isso. Talvez um cenário completamente diferente se você não tivesse tido uma boa relação com a sua mãe. E a gente costuma, né, dar o que a gente tem, né? Então, mas a minha mãe não teve essa boa relação. Minha mãe perdeu a mãe com 11 anos de idade. Ela era daquela geração que com 11 anos, quando ela perdeu a mãe, já colocaram ela para trabalhar em casa de família. Então, ela não teve isso. E foi isso que ela deu. ela conseguiu construir. Entendeu? Então, nem sempre é o que você dá o que você tem. Às vezes, você tem mais coisas para dar e só não sabe. Não sabe, descobre na hora. O que você mais se orgulha, tia, na relação que você construiu com a Carol e com o Andrezinho? E eu sei que você se orgulha, porque... É difícil saber o que eu mais me orgulho. Não deles, mas assim, da relação entre vocês. Então, até isso é difícil. Gente, sexta-feira passada eu tava em casa, aí liga o Andrezinho com a Cá. Você vai fazer alguma coisa? Ai, vamos para um samba? Aí eu, peraí, deixa eu ver com o André. O André, samba eu não vou. Falei, problema dele, vai nós 3. Aí a gente ia pro Bar Brahma, aí não deu certo, acabamos indo para um outro barzinho. Chegamos em casa 2 horas da manhã, os 3, de boa, sambamos, bebemos junto, entendeu? Eu tenho orgulho de sair com eles. Hoje eu faço aniversário, Dia das Mães. Mãe, o que eu dou de presente? Sair comigo. Então a gente vai num show junto, vai os 3 juntos, entendeu? Então hoje, o que mais me orgulha é isso. Estar em algum lugar, eu e meus filhos. Saber que eles estão ali, eles me chamaram para ir. Não foi imposição, né? Porque hoje não dá mais pra Eles valorizam e gostam de você junto no rolê.
Isso que eu acho que é o maior orgulho de todos. Os amigos deles chegarem lá, eu estar lá na cozinha, eles irem lá. Não, tia, vamos descer, vamos lá com a gente. Brincar. Vamos lá com a gente. Aí, não, fica vocês. Ah, nada disso. Um pega meu copo, outro tem cerveja na geladeira, tia, já vou pegar pra você. Cata, outro me agarra pelos braços. Cara, e eu vou lá pra baixo com todo mundo. Então, assim, nem os amigos eu incomodo. E sabe o que eu tava pensando, tia? Assim, tem muita... Você vê muita história, assim, da mãe que é super apegada ao filho, seja o homem ou a filha mulher. E aí, quando eles têm algum parceiro, dá problema. Porque a mãe não sabe separar essa questão. Ah, é meu filhinho, então tem ciúmes, né? Mas não é o caso, porque, assim, pensando nos namorados que a Carol teve, o Murilo agora e o Andrezinho com a Karine... Eles gostam, você é uma ótima sogra também. Assim, não existe problemas. Até nesse quesito. Eu falo, eu vou no mercado, eu compro as coisinhas que eles gostam. Gente, eu não tenho... dois relacionamentos tão diferentes. Sua relação com eles não é de posse, né? De, não. Tipo, é meu filho, eu sou amiga, mas é meu filho e é meu bebê. Eu acho que tem tanto tipo de amor nessa vida, né? E eu não tenho dúvida. O amor de mãe, de filho pra mãe, é só meu. Agora... ninguém vai tirar seu lugar, esse não, ninguém tira. O outro é de namorado, de parceiro, de marido, vai ter as outras amigas, mas mãe sou só eu, entendeu? Esse amor ninguém tira de mim. Então não tem por que eu ter ciúmes. E outra, eu prejudicar uma relação deles só vai me afastar deles, tá? É muito melhor. Eu amo meu genrinho e minha norinha, assim, de verdade. A Ká me liga durante a semana para bater papo. Se ela vê que eu não tô legal, ela fica me ligando a semana inteira. Então, assim, é muito melhor do que viver em guerra. E eu realmente sou desprovida desse ciúme. Mas, por exemplo, desse sentimento de posse. Se você vê alguma coisa também que você não achou legal, entre você dá seu pitaco? Ou você espera, por exemplo, algum dos dois vir se queixar, pedir sua opinião? Porque tem aquela questão assim, eu sou mãe, será que eu posso falar? Porque é o relacionamento dele? Então. Ou espero ele precisar de mim, ela precisar de mim porque eu acho que eu acho que eu meteria o pitaquinho. Com certeza você meteria o pitaco. Então, depende, né? Eu já vi discussão deles, né? Com os respectivos. E eu ficar na minha. Tá ok, entendeu? Mas já teve algumas que, de repente, eu vejo que tá passando, e aí eu perguntar, né, o que aconteceu. Eu não chego dando pitaco, mas eu quero saber o que aconteceu. Porque se os meus filhos estiverem errados, eu vou dar razão para os outros. Entendeu? Eu não vou passar a mão na cabeça dos meus filhos, não. Não, realmente, eu achei que você pisou na bola. Então, ele tá certo, ou a Ká tá certo, ou o Murilo tá certo. Isso realmente é meu. Eu não dou razão para quem não tem, só porque eu gosto mais. Mas eu procuro, tento não me meter. Não se meter, né? Tento, mas é difícil, tá? Quase sempre a gente... Agora, também assim, não faça na minha cara, né? Sentado na minha mesa, junto comigo. Porque aí é pedir pra receber meu pitaco. Se não quer que eu fale, não exponha. É isso mesmo. Se tá falando é porque quer uma opinião, né? Ou se tá tendo a discussão na minha frente, né? Vou me envolver. É verdade. Ô tia, se você pudesse deixar uma mensagem para sua versão mãe do passado, qual seria, assim, parabéns, você fez tudo certo? Ou você podia ter feito isso melhor? Eu vou te pedir uma mensagem para sua mãe do passado e depois um conselho para futuras mães. Até, de repente, pensa até, assim, no conselho que você daria para Carol, com os filhos dela, com as filhas dela. Então... realmente eu tenho muito orgulho dos filhos que eu criei. Muito orgulho. Eu nunca... Olha, eu tenho vontade de chorar quando eu falo deles. Não pode chorar. Porque realmente eu acho que eu criei filhos maravilhosos, perfeitos demais. Então eu acho que eu acertei. Pelo menos nisso, pelo menos uma coisa na vida eu fui bem. Fui mãe bem. Mandei bem. E para as mães que realmente, assim, seja bem próxima dos filhos. Não coloque um
um degrau muito grande entre o mãe e o amiga. Saiba pôr os dois ali no lado a lado, você consegue balancear. Às vezes, a criança ouve mais um conselho vindo de uma pessoa que ela considera amiga do que da mãe, né? Do pai. Porque é normal querer viver as experiências delas, né? E não querer ouvir o pai e a mãe. E você sabendo levar isso como uma amizade, também elas ouvem melhor. Então, eu acho que é isso. Tem que balancear bem esse negócio de ser amigo, porque vale muito a pena. Eu sou muito... Eu tenho muito orgulho também da amizade que eu tenho com a minha mãe. Tá. E eu sempre falei, o dia que eu tivesse uma filha, eu queria que ela também me visse como amiga, igual eu vejo a minha mãe como minha amiga. Mas elas são muito pequenininhas ainda. Eu acho que até agora, né, a gente... Tá elas, acertando. pelo menos, assim, não são nossas inimigas, né? Assim, não nos odeiam. Elas gostam de estar com a gente. Nem tem como ainda, né? Essa fase é da adolescência, que se não quiser mais ficar... Mas é só entender também, sabe? Eu nunca forcei meus filhos... eu vou para um lugar que para eles vai ser muito chato. Eu vou para casa de uns amigos, só vai ter adulto... e conversar sobre assuntos que eles não podem nem se meter. Então, eu vou levar meus filhos com 10, 12 anos para lá? Não, pô, mãe, prefere ficar com a vovó? Prefiro. Então, dá um pouquinho de autonomia, de acordo com a idade que a criança tem, para ela se sentir valorizada, né? Que a minha opinião importa para minha mãe. Então, e mesmo criança, tinha lugar... Eu muitas vezes saía com casais, aí levava as crianças sentadas na mesa... deitando, dormindo em cima da mesa. Quando ficou chato pra criança, vai embora. Ou não leva, entendeu? Deixa em casa, porque obrigar a gostar de um programa que é só de adulto não é legal também. Não tem como. Então... eu acho que incluir eles na nossa vida, na nossa rotina, é importante também. Mas respeitar e saber até que ponto a gente pode tem que ser legal pros dois. Isso mesmo, Os dois têm que estar gostando. Sempre quando a gente vai a algum lugar que elas não vão ter entretenimento, assim, a gente sempre leva coisa pra elas irem fazendo. Chega uma hora que não dá e tá na hora de ir embora mesmo. Mas antes não tinha. Hoje tem muito espaço aqui. Graças a Deus. Monitor. Graças a Deus. Hashtag fica a dica. Só me chame se tiver monitoria. Quando não tem, a gente contrata. Também a gente dá um jeito pra mas não é todo restaurante que você vai que dá pra... não dá. Então, a criança comeu, continua ali sentada. Aí você põe um negocinho pra desenhar, cansei. Aí você vai forçar a criança a ficar lá sentada. Não dá, gente. Ou o adolescente também. Então, tem coisas assim, que se você tiver esse tipo de atitude, ele não vai querer sair com você. Ele sabe que, vai ser chato. Vai chegar na hora que eu quero ir embora, não vai me respeitar. Ou vai me levar para lugar só para roubada, né? Para lugar que é bom para eles, mas não para mim. É verdade. A gente sempre fala aqui de maternidade real e a gente não... como é que fala? A gente não gourmetiza, romantiza nenhuma maternidade. Mas é possível, né? Tornar um pouco a maternidade mais leve, a gente sabendo pesar até onde é um limite de autoridade, até onde a gente pode flexibilizar, porque no final das contas, nós amamos nossos filhos e o ideal é ser amigos deles pro futuro, né? Pra que eles confiem na gente, acho que a melhor forma é assim. Então, sem querer romantizar, mas... uma boa base. Eu acho que esse é o caminho. E é muito gostoso, sabe? Saber que seus filhos confiam em você. Pedir seus conselhos, entendeu? É muito gostoso. Pedir e seguir de preferência, né? Porque se pedir meu conselho, depois eu ver que fez, você vai falar, eu avisei. Essa é a Paulinha, né? Ela vai falar, eu avisei. Eu te avisei. Não, hoje você já fala assim, se der errado, eu não vou falar que eu te avisei. Você mas já eu sabe. Já avisei. Você já sabe. Mas deixa errar também, né? Mas eu avisei. Eu falo, vai machucar. E depois, se machucar, não adianta fazer nada mais. Eu tô avisando que vai machucar. Eu também, eu tô nessa já, assim, eu tô te falando. Mas, Madu, você faz o que você quiser. Você pode fazer isso e dar certo, ou você pode fazer o que dá errado. Você que escolhe. Tô dando opção, né? Mas ela vai na que dá certo, sempre. Não, claro que não. A que dá errado sempre vai justamente na que eu falei pra não fazer. É isso mesmo. Mas é que é muito criança ainda. Mas... Logo, logo começa a entender melhor.
Ela Vai tem errar também uma algumas tia vezes. agora, ó, tia, você com certeza, assim, você não é só amiga da Carol do Andrezinho. Eu também sempre, tipo, considerei você uma amiga. Você sabe que eu te conto coisas. Sim. O meu irmão, com certeza, né, que ele convive mais por conta da proximidade da idade. Minha mãe, então, assim, a gente sabe quando a pessoa é boa pra você manter uma amizade. Eu sempre quis isso. Eu falo, eu adoro família. E aí o Dado era o mais próximo ali dos meus filhos. Aí o que eu fazia? Eu comecei a pegar. Deixa ele acampar com a gente. Levar o Dado para as aventuras Só levava o meu roubadas. irmão, diga-se de passagem, nunca me convidou. Porque você é velha. Não importa. Eu era mais velha. Eu Muito achava que velha, ela jamais velha, agora, ia além de querer. tudo, eu sou velha. Agora não, agora que parou, né? É muita diferença. Agora tá igual. De idade. Mas agora quando- não percebe tanto, né? Não, Mas agora é tudo diferença igual. de idade. Mas antes não, né? Ela era adolescente e eles eram crianças. Aham. Aí levava pra Peruíbe. E você vê, criou uma amizade super forte entre Dado, Carol e Andrezinho. Uhum. Eles não E são só os primos. agregados, os cônjuges. Sim. É. Eles bem não legal são só mesmo. primos, eles são amigos de Uhum. verdade. Então, você vê como dá pra fazer isso, Sim. né? Tá. Que bom. Tia, muito obrigada. Sua história é inspiradora. Tomara que Ai. sirva de exemplo, seus conselhos também para outras mães aí. Ou gente que pensa em ser mãe e quer ser amiga, né, dos filhos. Ou gente que, de repente, tá tendo algum tipo de problema e quer saber como resgatar isso com a criança. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. E se você é mãe e quiser vir aqui contar a sua história, mande uma mensagem pra gente no Instagram ou no YouTube, que quem sabe você não é a próxima aqui no próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.